Olá a todos, eu me chamo Gabriela Almeida. Hoje eu irei apresentar meu trabalho aqui da disciplina de Nutrição e Alimentação de Não Ruminantes, com orientação do docente Alessandro Borges Amorim, onde eu irei apresentar um tema bastante relevante dentro da nutrição e alimentação dos animais não ruminantes, onde falarei sobre o uso do triguilho associado às enzimas exógenas. Esse assunto é muito importante porque ele envolve tanto a utilização de subprodutos agroindustriais como o triguilho, que pode ser uma alternativa viável na formulação de rações, quanto à aplicação das enzimas exógenas, que tem um papel essencial para melhorar a digestibilidade e o aproveitamento dos nutrientes. Então, ao longo da apresentação, vamos entender melhor quais são as características do triguilho e seus benefícios e suas limitações, e de que forma essas enzimas elas podem potencializar seu uso na alimentação desses animais. Então vamos lá iniciar falando sobre o triguilho. O triguilho é um subproduto que surge no processo de moagem do trigo, onde é formado principalmente por grãos quebrados, e quebrados pequenos ou mal desenvolvidos, de que não servem para a indústria de panificação. E apesar, dele ser considerado resíduo, ele tem um grande valor na nutrição animal, principalmente em aves e suínos. O seu uso, ele ganha destaque, em período de escassez ou aumento do preço do milho, funcionando como alternativa que ajuda a reduzir os custos sem comprometer o desempenho dos animais. E além disso, o aproveitamento do triguilho representa uma forma de sustentabilidade dentro da produção animal, pois dá um destino útil a um material que de outra forma seria, ali descartado. Produção no Brasil e no mundo. Então, no Brasil ainda não é autossuficiente, Ele não é autossuficiente na produção do trigo, sendo um grande importador de grãos. No entanto, o volume que já é, processado no país é suficiente para que gere, o triguilho em qualidade considerável para a utilização na alimentação desses animais. E isso mostra que mesmo que em país que não é o maior produtor, esse triguilho ele já se tornou uma opção viável. Agora, quando olhamos para os grandes produtores mundiais de trigo, como a China, a Índia, a Rússia, os Estados Unidos, o cenário ainda é mais explosivo, já que nesses países a oferta do subproduto é constante e abundante, Vale também a pena, também vale destacar que a disponibilidade do triguilho está diretamente ligado ao quanto o trigo é moído em cada região, ou seja, quanto mais o trigo processado, maior a oferta de trigo para a formulação de ração. Bom, e as características do triguilho é obtida a partir da seleção e moagem do trigo, destinado à produção de farinha, onde ele é composto basicamente por grãos pequenos, xoxo, quebrados e também por pequenas cascas, parte de cascas, que visualmente se apresenta como uma farinha mais grossa, de cor clara amarelada e textura fina. Comparando ao milho, o triguilho se diferencia por ter um teor maior de fibra, o que interfere, diretamente na digestibilidade e no valor energético que os animais conseguem aproveitar. Então, essa característica ela pode ser tanto um desafio por reduzir a energia disponível, quanto uma vantagem, dependendo da formulação da dieta, já que pode contribuir, para regular o funcionamento intestinal dos animais. E os valores nutricionais, quando analisamos, a composição nutricional do triguilho, percebemos que ele tem pontos fortes e pontos que precisam de atenção. Em termos de proteína bruta, onde ele chega, a 14,7%, um valor superior ao encontrado no milho.
Além disso, é rico em minerais como cálcio e fósforo e possui bons teores de aminoácidos, que são importantes como a lisina, triptofano e trionina. Esses nutrientes não são fundamentais para o crescimento, desenvolvimento e a saúde dos animais. No entanto, o seu valor de energia metabolizável é menor, cerca ali de 2.760 kcal por quilo. Justamente, né, porque o triguilho ele tem mais fibra bruta em comparação ao milho. E que isso significa que ele deve ser usado de forma equilibrada, geralmente em combinação com outros ingredientes, para que a dieta, né, seja atendida, que a dieta seja que a dieta atenda, né, todas as exigências nutricionais dos animais. E seus fatores antinutricionais, que onde apesar, né, das vantagens, o triguilho apresenta alguns pontos de limitação que precisam ser considerados. O principal é o teor mais elevado de fibra, que reduz a digestibilidade e faz com que o animal aproveite menos a energia em comparação ao milho. Outro aspecto importante é a necessidade de um bom manejo de armazenamento, já que o triguilho é altamente suscetível à contaminação por fungos, produção de micotoxinas, ataques de inseto e até roedores. Isso pode comprometer a qualidade do alimento e trazer, né, riscos à saúde dos animais. E além disso, o seu uso deve ser controlado em aves jovens e leitões, porque esses animais ele apresentam maior sensibilidade ou ao ingrediente, né, com maior teor de fibra e podem ter desempenho prejudicado se não houver um balanceamento adequado nessa dieta. Bom, o uso prático em não ruminantes. Bom, na prática, o triguilho ele pode ser incluído em diferentes níveis na dieta, né, desses animais não ruminantes. Por exemplo, em frangos de corte. As pesquisas elas mostraram que ele pode ser usado em até 30% da dieta durante toda a fase de crescimento, né, de criação ali, sem prejudicar o desempenho. Já em aves de postura, seu uso também é possível, mas é necessário que inclua, né, alguns pigmentos artificiais ou naturais na ração, já que o triguilho é pobre em corante, e isso poderia afetar a pigmentação da gema dos ovos. E nos suínos, o triguilho é mais indicado nas fases de crescimento e terminação, quando os animais já têm o sistema digestivo mais desenvolvido e consegue aproveitar melhor esse ingrediente. É importante lembrar que em todos os casos, a formulação da dieta deve ser ajustada com suplementação de aminoácidos essenciais, como lisina e metionina, que vai garantir um equilíbrio adequado de nutrientes. E para falar sobre as considerações finais do triguilho, né? Então, resumindo, né, o triguilho é uma alternativa nutricional viável, econômica e sustentável, principalmente em situações em que o milho ele está caro ou em menor oferta no mercado. Ele ajuda a reduzir custos na produção de ração e ainda aproveita um subproduto da agroindústria, colaborando, né, com a sustentabilidade do sistema produtivo. No entanto, como todo ingrediente alternativo, ele deve ser utilizado com cuidado. É fundamental, né, considerar suas limitações, como, como a maior, né, como maior teor aí de fibra e menor energia metabolizável, além de adotar as boas práticas de manejo para evitar as contaminações que foram citadas, né, na apresentação. E quando usado, né, dentro desses critérios e alinhado a uma formulação bem equilibrada, esse triguilho ele pode contribuir sim de forma significativa para a nutrição e o desempenho dos animais. Bom, agora vamos dar início
sobre as enzimas exógenas. Então, quando falamos, né, de nutrição de animais não ruminantes, como as aves, suínos e peixes, a base da alimentação desses animais geralmente está nos cereais, né, como milho e farelos, principalmente ali o farelo de soja. Então, apesar, né, de serem ingredientes de alto valor nutricional, eles também apresentam limitações, e como a presença, né, de fatores antinutricionais e nutrientes que não são facilmente digeridos. Então, isso significa que parte da energia e da proteína que estão presentes nessas rações, ela acaba não sendo totalmente aproveitada. Então, é nesse momento, né, nesse ponto, que entra essas enzimas exógenas, onde elas vão agir, né, onde elas surgem, na verdade, como uma ferramenta moderna, né, para melhorar a digestão e aumentar a eficiência do uso dos nutrientes, que vai garantir, né, um melhor desempenho produtivo desses animais. Então, o que são essas enzimas exógenas? Elas são proteínas produzidas de forma industrial e adicionadas diretamente à ração dos animais. E elas funcionam como catalisadores, que vai acelerar a reação química e ajudar a quebrar essas moléculas complexas, que de outra forma esses animais eles teriam dificuldade de digerir. Então, seu papel é complementar as enzimas que o seu próprio organismo já produz, que vai atuar principalmente sobre aqueles substratos específicos, né, como as fibras ou o fitato. Então, dessa forma, os nutrientes que antes ficavam inacessíveis, né, eles vão passar a ser liberados e aproveitados, onde vai aumentar a eficiência da alimentação desses animais. Bom, então quais são as principais enzimas utilizadas, né? Tem diversos tipos de enzimas que pode ser adicionada a essas rações e cada uma tem uma função específica. Por exemplo, ali, as amilases, né, elas vão ajudar a quebrar o amido, que vai facilitar o aproveitamento dos carboidratos. Já as pentoses, elas vão ajudar na digestão de proteínas, que vai liberar mais aminoácidos essenciais. E já as lipases, elas atuam sobre as gorduras, né, melhorando a absorção de energia. Então temos também as enzimas ali mais específicas, né, como a fitase, que libera o fósforo ligado ao fitato, e as chilanases, celulases e beta-glucanases, que vão atuar sobre a fibra e os polissacarídeos não amiláceos, que são compostos normalmente indigeríveis. E então essa diversidade de enzimas vai permitir adaptar, né, a suplementação conforme o tipo da dieta e a necessidade de cada espécie animal. Produção e biotecnologia. Bom, a produção comercial dessas enzimas, elas começaram lá na década de 1980 e desde então evoluiu muito com a biotecnologia. Elas são obtidas principalmente a partir do micro-organismos, né, como fungo, bactéria e leveduras, que possuem a capacidade natural de produzir enzimas. E atualmente utiliza-se técnicas avançadas como a fermentação em estado sólido e até mesmo o DNA recombinante para desenvolver essas enzimas mais específicas e eficazes. Então, além disso, já existem também os chamados complexos enzimáticos, que combinam diferentes enzimas em um mesmo produto, que vai permitir que vários nutrientes sejam liberados ao mesmo tempo, onde vai aumentar, né, mais ainda o aproveitamento da ração. Bom, e os benefícios na nutrição animal? Os benefícios da inclusão dessas enzimas exógenas desses animais não ruminantes são bem claros, né? Elas vão aumentar a digestibilidade e absorção dos nutrientes, vai permitir que um melhor aproveitamento, né, da proteína, da energia e minerais presentes na ração.
Então, isso reflete diretamente no ganho de peso, na conversão alimentar desse animal e também, né, consequentemente, no desempenho dos animais. E outro ponto que é também muito importante é que o uso, né, dessas enzimas vai permitir a inclusão de ingredientes alternativos, que muitas das vezes mais baratos ou com maior teor de fibra, sem comprometer os resultados positivos, produtivos. Então, assim, além de melhorar o desempenho, as enzimas contribuem para reduzir os custos com a alimentação desses animais. O impacto ambiental. Bom, um aspecto que é muito importante, né, de ser falado e que merece destaque é o impacto ambiental. Porque quando o animal ele aproveita melhor os nutrientes da ração, a excreção de resíduos como nitrogênio e fósforo é reduzida. Então, isso vai diminuir a poluição ambiental e os riscos de problemas como eutrofização, né, de rios e lagos, que é causado, né, pelo excesso de nutrientes. Então, assim, além de trazer ganhos produtivos e econômicos, o uso dessas enzimas elas também vão contribuir para a produção mais sustentável e ambientalmente responsável, que é o que é uma exigência, né, cada vez maior dentro da nossa área. Limitações e cuidados. Apesar de todos os benefícios, né, que foram citados aqui, o uso dessas enzimas requer alguns cuidados. O retorno pode variar bastante dependendo da espécie animal ali trabalhada. Então, a dieta utilizada também vai depender dela e até mesmo do manejo que é utilizado na criação desse animal. Então, a dosagem também ela precisa ser ajustada com atenção, já que a inclusão em excesso pode trazer efeitos indesejáveis ou simplesmente aumentar os custos sem benefício adicional. E o outro ponto também é o custo das enzimas em si. É sempre necessário avaliar o custo-benefício da inclusão, né, na dieta. Então, por isso que hoje essas pesquisas nessas áreas continuam sendo fundamentais para ajudar a ajustar, né, a aplicação das enzimas às diferentes realidades de produção. Bom, então aqui nas considerações finais, né, para finalizar, então podemos dizer que essas enzimas exógenas, elas representam uma ferramenta moderna e extremamente eficiente na nutrição desses animais não ruminantes. Então elas aumentam, né, o desempenho produtivo, reduz o custo com ração, permite maior flexibilidade no uso de ingredientes e ainda diminui o impacto ambiental da produção animal. Então, por isso, hoje ela é considerada praticamente indispensável na dieta das aves, dos suínos, dos peixes, consolidando-se como um avanço tecnológico que alia produtividade e sustentabilidade na pecuária. Bom, agora irei apresentar o artigo escolhido, onde ele é sobre efeito da alimentação com farelo de trigo e lignosulfonato de cálcio como aglutinantes de pellet na qualidade, desempenho de crescimento e peroxidação lipídica em frangos de corte. Bom, agora falarei rapidamente, né, a introdução e a metodologia desse trabalho, para que no decorrer da explicação vocês compreendam, né, o que será falado. Então, esse estudo ele foi realizado com 3.120 pintinhos de corte, que foram distribuídos em 3 tratamentos. Então, cada um contendo 8 repetições com 130 aves. Então, o primeiro grupo ali, ele recebeu uma dieta basal sem aditivos, né, teve controle. Já o segundo grupo recebeu a mesma dieta, mas com uma inclusão de trigo residual, na proporção ali de 50 quilos por tonelada. E o terceiro grupo recebeu o lignosulfonato de cálcio, na dose de 4 quilos por tonelada de ração. E o período experimental ele durou ali 49 dias, e durante esse tempo foram avaliadas a qualidade do pellet reduzido, o desempenho produtivo das aves, a digestibilidade dos nutrientes, o parâmetro sanguíneo e a qualidade da carne,
especialmente, né, em relação ao perfil de ácidos graxos e oxidação lipídica. Bom, agora vamos mostrar os resultados, começando aqui pela qualidade dos pellets. Então, ali na tabela onde está o WM, significa que é a inclusão de trigo residual, e ao lado ali, a sigla CA-LS, significa o lignosulfonato de cálcio, ok? Então, esse estudo, né, ele teve a conclusão de quando incluiu, né, a inclusão do trigo residual e do lignosulfonato de cálcio, percebeu que melhorou a qualidade dos pellets, aumentando a durabilidade e reduzindo a quebra. Então, o trigo residual ainda elevou a taxa de produção e diminuiu o gasto de energia do moinho, mostrando a vantagem prática e econômica. Bom, e aqui no desempenho dos frangos, então o resultado, né, é onde os grupos com trigo residual apresentou os melhores resultados produtivos, onde tiveram, né, mais peso final, melhor ganho de peso, mais carne de peito e menor gordura abdominal. Tanto o trigo residual quanto o lignosulfonato de cálcio, eles melhoraram, né, a conversão alimentar, indicando um melhor aproveitamento da ração. Bom, agora sobre a digestibilidade aparente dos nutrientes, né? Então, o trigo residual melhorou a digestibilidade de matéria seca, de proteína e fibra, onde favoreceu, né, o aproveitamento da dieta. E já o lignosulfonato de cálcio, ele aumentou a absorção de cálcio e fósforo, mas reduziu a digestão de proteína e fibra, o que pode comprometer o desempenho. E aqui na tabela de parâmetros sanguíneos, né, o trigo residual ele reduziu os níveis de colesterol total e ácido úrico no sangue. E já o cálcio plasmático, ele aumentou tanto com o trigo de resíduo, né, quanto o lignosulfonato de cálcio. Os demais parâmetros, como glicose, ali proteínas e enzimas hepáticas, não apresentaram diferenças significativas. Bom, aqui por último, né, sobre a qualidade da carne. Então, no músculo, o trigo residual e o lignosulfonato de cálcio, eles aumentaram os ácidos graxos insaturados, que são benéficos, né, para a saúde. Então, e além disso, eles também reduziram o malondialdeído, que é usado, né, para medir a peroxidação lipídica, e também reduziram o marcador de oxidação, mostrando que a carne ela teve maior qualidade nutricional e uma melhor conversão. Bom, diante de todos esses resultados, né, falados, então vamos fazer a conclusão, né, onde concluímos, né, que tanto o trigo residual como o lignosulfonato de cálcio, eles são bons aditivos para os pellets. E o trigo residual se destacou por trazer melhorias no desempenho, digestibilidade e composição da carne. E ambos, né, ainda contribuíram para reduzir a oxidação e aumentar os ácidos graxos benéficos, agregando, né, o valor nutricional ao produto final. E essas aqui são as minhas referências bibliográficas, né, utilizadas ao decorrer desse vídeo. E caso alguém tenha interesse, né, de entrar mais a fundo, fiquem à vontade de estar utilizando. Então é isso, muito obrigada aí pela atenção de todos. Espero que tenham compreendido a minha explicação. Caso tenham dúvidas, deixei meu e-mail aí. Então, quem tiver dúvida pode entrar em contato. Até mais.